Olá, turma. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse material. Então, a gente está em agosto de 2020, essa é uma aula de Geografia da professora Cristina Souza para os alunos do terceiro ano do Instituto Federal do Tocantins. Então, vamos dar início. Há algum tempo a gente vem estudando demografia, estudos populacionais, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre fluxos migratórios e estrutura da população. Inicialmente, eu quero trazer para vocês esse dado, de que os deslocamentos de pessoas dos países pobres e emergentes em direção aos desenvolvidos corresponde a uma pequena parcela do total de imigrantes do planeta. A maior parte da migração ocorre dentro do próprio país de origem, tanto emergente quanto desenvolvido ou subdesenvolvido, enfim. Mas ainda assim, a gente tinha em 2015 esse dado, de 2015, provavelmente publicado no ano seguinte, de que 3% da população mundial vivia fora do seu país de origem. Em números absolutos, isso significa 244 milhões de pessoas, é mais do que a população brasileira naquele ano. Então, em 2015, a gente tinha mais do que um Brasil vivendo fora do seu país de origem. E aí vem a pergunta, isso é da conta de quem? A quem interessa? Quem se importa com isso ou quem deve se importar? Isso tem consequências para quem? Então, vamos lá. Os movimentos populacionais ou as migrações, isso é algo que existe, desde os tempos mais remotos. A gente tem relatos muito antigos, desde que há registros, escritos, até anti-escrita, de que as pessoas migravam, enfim, certo? Até porque o início da nossa história foi nômade e tal. E os fatores sobrevivência, o fator econômico, eles são preponderantes ao longo de toda a história como motivação para esses movimentos populacionais, para essas migrações. E a gente vai ter aí áreas de atração populacional e áreas de repulsão populacional. As áreas de atração são, claro, aquelas que oferecem melhores condições financeiras, maiores salários, maiores rendas, maior estabilidade financeira, maior possibilidade de qualificação para o trabalho, ao passo que as áreas de repulsão populacional são exatamente aquelas que oferecem condições contrárias, São áreas de guerra, as áreas em que há conflitos, áreas em que os governos não são tão confiáveis, não há uma estabilidade econômica, os salários são mais baixos, ou às vezes até uma condição natural que torna aquela área mais inóspita, vai tornar aquela área uma área de repulsão populacional. Basicamente, a gente vai ter 3 tipos de movimentos populacionais, o voluntário, você está aqui, você quer ir para um lugar, você vai ter a liberdade para isso. O forçado, que é basicamente, a gente tem um exemplo atual, a gente tem aí uma onda de refugiados muito grande, então quando a pessoa é obrigada por força de uma condição de guerra ou de uma perseguição política, ideológica, que seja a se retirar do seu país de origem, abandonar a vida ali. E os movimentos controlados, que são aqueles em que o Estado-nação ou o poder instituído político do local controla as pessoas, controla qualitativa e quantitativamente as pessoas que entram e saem, por ideologia política, por origem étnica ou pelo próprio país de origem. Existem os acordos entre nações mesmo, para facilitar ou dificultar a entrada e saída de pessoas de determinadas origens. Então, quaisquer deslocamentos sempre vão acarretar influências demográficas. Então, da minha conta, é da conta de quem os refugiados da Venezuela? Não sei, só sei que você passa lá na Avenida Filadélfia e eles estão lá no sinal. E se eles não tiverem um trabalho, pode acontecer algo pior. Eles podem se tornar vítimas de crimes ou agentes de crimes, e isso é da conta de alguém, isso é da conta do governo,
E dei esse exemplo aqui da nossa cidade, mas importa para as autoridades de qualquer local toda a sua população, os nativos e os imigrantes. Então, imigrante também é população, tem direitos, enfim. Então, toda e qualquer migração vai acarretar influências, consequências demográficas. Cada pessoa que nasce, cada número de RG, cada documento, cada CPF, cada cidadão, cada pessoinha significa uma série de políticas públicas e de planejamentos para a existência daquela pessoa como cidadã e existência produtiva e com exercício dos seus direitos, enfim, né? Então, a gente tem os maiores receptores de imigrantes, né, por continente. A gente tem, em primeiro lugar, a Europa, em segundo, a Ásia e em terceiro, a América do Norte. Na relação entre os países, a gente tem os Estados Unidos como o maior receptor de imigrantes. Nesse panorama aí, né, a gente tem os países da OCDE, ali na Europa, como os grandes receptores de imigrantes. Um dado interessante aqui para o Brasil é que esses dados de 2014, né, eles apontam a região centro-oeste e a região norte como as maiores receptoras de imigração exterior. E isso está ligado à presença de uma mão de obra com qualificação bem específica, atuar nessa expansão das fronteiras agropecuárias e na expansão de atividades secundárias, terciárias, né? Extração mineral, por exemplo, ali no norte. Então, pasmem, né? A tendência aí não é a maior parte dos imigrantes estarem, não estou falando, né, em geral, não só dos refugiados, mas imigrantes em geral, essa migração, né, por mão de obra mesmo, que vai pelo fator de atração, não estarem nos grandes centros, né, em São Paulo, né, a desconcentração industrial e das atividades que a gente viu lá no segundo ano interfere na direção que esses imigrantes tomam, né? Estrutura da população. O que é isso? A estrutura da população, ela é uma série de dados qualitativos e quantitativos sobre a população. Distribuição por sexo, quantidade de pessoas, idade, ocupação de renda, nível educacional, saúde. Tudo isso é a estrutura da população. Desde os mais remotos tempos da humanidade, as autoridades instituídas sempre recolheram e compilaram dados sobre os seus povos. Se você pensar até em histórias bíblicas, tem dados lá, tem informações sobre recenseamentos. Então, é sempre importante para o governo do local saber quantas pessoas tem ali, quantas aptas a ter filhos, em média, quantos filhos elas estão tendo, quais são os aptos para a guerra, quais são os que têm saúde para produzir, quais são os inválidos, em média, quantos tempos estão vivendo, que atendimento de saúde precisam, como é que está a segurança pública. Isso é um material muito importante para o planejamento estratégico de qualquer poder instituído. Poder econômico, poder público ou poder privado mesmo, né? Então, essa estrutura, esses dados demográficos da estrutura da população, eles servem como subsídio, são os elementos que são utilizados para planejar investimento, tanto públicos quanto privados, né? Isso é muito simples. Por exemplo, um exemplo prático, se você vai abrir um negócio X, sei lá, você busca uma franquia, um modelo de franquia, sei lá, seja do que for. Dependendo do nível de consumo, do perfil do cliente daquela franquia, você pode querer estabelecer uma franquia, uma unidade daquela franquia em uma cidade e não poder, porque ele já tem estabelecido que só pode uma cidade que tem até no mínimo tantos habitantes e uma renda média mínima de X e a cidade não atende, por exemplo.
entendeu? Isso é demografia, né? A gente tem visto aí uma super importância desses levantamentos, desses dados, dessas informações sobre a população, agora nesse período de pandemia, né? As lacunas no levantamento e na quantidade e na especificidade dos dados que o governo tem sobre a população está interferindo no alcance do auxílio emergencial, está interferindo nas pessoas conseguirem empréstimo ou não, está interferindo nos boletins que a gente vê todos os dias, né? De saúde, enfim. Então, vamos lá. Prosseguindo, para fins de estudo, divide-se essa estrutura da população em 4 categorias. Quais são elas? A categoria 1, que é o número, população absoluta, sexo, faixa etária. A 2, distribuição pela população economicamente ativa, ou seja, que setores da economia essas pessoas trabalham. 3, renda e consumo. E 4, crescimento econômico e desenvolvimento social. Categoria 1. Ela é analisada, ela se apresenta sempre através desse gráfico, que é a pirâmide etária, que nem sempre tem o formato exato de uma pirâmide, né? Então, uma pirâmide etária é um gráfico que traz consigo compilado dados da população por gênero e por idade e por quantidade. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, esses gráficos aqui que eu trouxe, esses 3 exemplos, né? A gente tem do lado esquerdo aqui população masculina, do lado direito feminina. A gente tem essas barrinhas demonstrando a quantidade de pessoas por faixa etária. Então, a gente tem aqui de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, ok. E assim por diante. Quanto maior a barra, maior o número de pessoas dentro daquela faixa etária. Então, observe. Nessa primeira pirâmide etária aqui, a gente tem um elevado número de pessoas jovens, né? De até 19 anos, um número, né, um pouco menor de pessoas na idade adulta, né, nessa faixa de idade adulta, e poucos idosos. Nesse segundo gráfico, nessa segunda pirâmide, a gente já tem um crescimento aqui da população adulta e também de idosos, e uma leve diminuição aqui dos jovens, né? E aqui a gente tem nesse terceiro gráfico já um equilíbrio um pouco maior. Observe. Durante um bom tempo, apenas a leitura estática desse gráfico das pirâmides etárias era utilizado para determinar se o país era desenvolvido ou subdesenvolvido, por exemplo, né? Primeiro, segundo ou terceiro mundo, aquela classificação antiga que a gente viu lá no segundo ano. Então, quando você via um gráfico assim, uma pirâmide etária com a base larga, né, e o topo aqui estreito, já se associava a uma situação de subdesenvolvimento, ou seja, né, poucos idosos, baixa expectativa de vida, muitos jovens, alta natalidade, né, e poucos adultos. Quando se deparava com uma pirâmide assim, olha, como essa terceira, né, com maior número de idosos, significava maior expectativa de vida, equilíbrio, representava um país mais desenvolvido. Mas veja só, a pirâmide etária é um ótimo instrumento. A linguagem gráfica, ela é muito boa porque ela compila na forma de imagem dados numéricos que, se fossem apresentados de forma numérica ou textual, seria muito extenso, pouco prático, enfim. Então, esse recurso ele é maravilhoso. Mas a gente tem algumas observações a fazer. É importante lembrar que, quando você está diante de uma pirâmide etária, de um gráfico desse, você está vendo uma fotografia de um momento isolado, de um momento único, estático ali na história daquele país. Mas a dinâmica populacional, ela não é estática, ela é processual, ela é um processo. Então, para você analisar a estrutura etária de uma população, é importante você, pelo menos, analisar 2 gráficos, 2 pirâmides etárias daquele país, em épocas diferentes. Você analisa um de agora e um de 10 anos atrás, por exemplo, que aí você vai observar que tendência aquela população está seguindo. Por exemplo, se a gente pegar uma pirâmide etária do Brasil hoje, a gente tem ainda assim um número importante de jovens. Porém, se a gente comparar com
Pirâmides etárias anteriores, vamos ver que esse número de jovens já foi bem maior e que vivemos uma tendência hoje em envelhecimento da população, aumento do número de idosos. E como eu já disse anteriormente, tudo isso significa uma série de políticas públicas e de planejamentos que precisam ser feitos. Porque, veja bem, quando você está diante de um gráfico desse, observe que a gente tem aqui idosos na cor laranja, adultos na cor verde e jovens na cor azul. De fato e na real, a parcela da população que sustenta economicamente toda essa estrutura é a parte verde, são os adultos. Então, quando a gente tem um número reduzido, muito reduzido de jovens, uma natalidade baixíssima, a gente sabe que em um futuro médio ou longo prazo, vamos ter um número menor de adultos. E quando a gente tem vive uma tendência como a nossa atual no Brasil de aumento do número de idosos, a gente vai ter mais, né? Basicamente, a gente vai ter mais pessoas que não vão estar em exercício profissional, que vão, né, estar aposentados, enfim. Então, na verdade, assim, né? Criança não trabalha, idoso não trabalha. Quem sustenta a sociedade são os adultos. Então, esses gráficos, esses dados, eles são, inclusive, utilizados como respaldo para as políticas públicas mesmo, de incentivo ou não à natalidade, aos métodos contraceptivos, enfim, certo? Então, essa é a primeira categoria que se apresenta sempre através desses gráficos aí, né, das pirâmides etárias. A segunda, que é a população economicamente ativa. A depender do país em questão, a faixa etária em que as pessoas começam a ser contadas como população economicamente ativa pode variar, né? Aqui para a gente é 18 anos, né? Depende de como que é a maioridade, enfim. E as leis trabalhistas que permitem, né, o jovem trabalhar, e isso muda de país para país. Mas é importante saber que no Brasil, a população economicamente ativa ela inclui apenas o vínculo formal. Então, você pode ganhar um dinheiro ou o suficiente para você se manter com alguma atividade qualquer que seja, sei lá, você tem um carrinho de cachorro-quente. Mas se você não emprega ninguém e não é empregado por ninguém, você não está sendo contabilizado nesse índice aí da população economicamente ativa, certo? Então, aqui no Brasil é assim. E aí essa população vai estar dividida entre os setores primário, secundário e terciário. Relembrando, setor primário é agricultura e pecuária e extrativismo. Setor secundário é transformação de matérias-primas, ou seja, indústria. Setor terciário é comércio e serviços em geral. Qual que é a tendência atualmente? É a maior ocupação das pessoas no setor terciário. Então, já há algum tempo na história, a gente vem assistindo a uma migração cada vez maior dos postos de trabalho para o setor terciário. Por quê? Porque a mecanização, a modernização, tanto da agropecuária quanto da própria indústria, essa mecanização tem gerado uma diminuição dos postos de trabalho, da quantidade de pessoas que esses setores empregam. Então, essa mão de obra vai migrando para o terciário, né? O maior percentual da população economicamente ativa no setor primário e secundário indica produtividade menor. Por exemplo, se eu tenho um país A, que a sua agricultura emprega 30% da sua população, e um país B, onde a sua agricultura emprega 3% da sua população, o país B vai ter uma agricultura mais produtiva. Porque ela é mais mecanizada, porque ela é bem mais moderna. Então, por exemplo, a produção de grãos por hectare vai ser bem maior, embora empregue menos pessoas, né? Então, essa modernização, essa mecanização, essa automação, ela surgiu como algo intrínseco ao setor secundário, mas ela já está largamente difundida no setor primário e ela vai também para o terciário. Então, infelizmente, a gente tem hoje no mundo uma tendência do aumento do contingente de desempregados.
Isso é algo que já é um problema real, atual, que as nações têm que lidar, uma questão do próprio sistema produtivo e que futuramente vai ter que ser bastante discutido, porque o número de postos de trabalho no planeta está diminuindo, né? Fruto dessa mecanização, dessa automação. E a gente precisa pensar como que a gente vai equalizar essa questão, né? Terceiro item, distribuição de renda. Nos países subdesenvolvidos ou emergentes, há uma grande concentração do rendimento nacional bruto em mãos de uma pequena parcela da população. Se o governo ignora a distribuição de renda durante o planejamento da educação, da saúde, da habitação, do transporte, enfim, as políticas tendem a fracassar, ou seja, a não atingir da forma como elas devem atingir as pessoas que precisam ser atingidas por elas, ser atendidas, na verdade, né? Então, a gente vai ter aí dois principais fatores que explicam essa concentração de renda. O primeiro deles é o sistema tributário, quando ele tem impostos que pesam mais nos pobres. Então, a gente tem um modelo de impostos que é o imposto progressivo, por exemplo, o imposto de renda que a gente tem aqui no Brasil. Quanto maior a renda, maior o percentual de imposto que a pessoa paga. O IPTU, quanto melhor o nível da casa, o bairro onde ela está localizado, mais caro vai ser o IPTU. O IPTU de um Uno não o IPVA de um Uno é muito mais barato que o IPVA de um Corolla, por exemplo, né? Um carro de um padrão mais elevado de consumo vai ter um imposto mais caro e por aí vai. Porém, existe uma série de impostos que a gente paga que todo mundo paga igual. Por exemplo, o diretor do IFTO vai no atacadão e compra um pacote de café. Digamos que esse pacote de café foi R$5. E digamos que desse valor de R$5, R$1,50 foram impostos. Beleza, ele comprou o café, pagou imposto. Está embutido lá, né? O jardineiro do IFTO vai no mesmo atacadão e compra um pacote de café do mesmo de R$5. Quanto ele pagou de imposto? R$1,50. Isso é justo? Pelas rendas dessas duas pessoas, não é. Então, assim, a gente tem uma série de tributos que a gente paga, por exemplo, da gasolina, né, dos alimentos, de tudo que a gente consome, que são iguais para todo mundo. E as pessoas não têm rendas iguais. Então, assim, um sistema tributário que pesa muito na renda dos pobres contribui para a concentração de renda. E um outro fator muito importante é a inflação, quando ela não é repassada integralmente aos salários. E aí, falando em salário mínimo, a gente tem que ter em mente que o que a gente vê, o anúncio, geralmente a cada final de ano, início de ano, do aumento do salário mínimo, não é aumento, é apenas reajuste, reposição de perdas. O salário mínimo ele não aumenta, porque se ele aumentasse, o nível de vida das pessoas que vivem de salário mínimo aumentaria. E muitas das vezes, essa reposição da perda do poder de compra que a inflação corroeu do salário do trabalhador, nem mesmo esse percentual é repassado ao reajuste. Então, isso vai corroer mais o poder de compra do trabalhador e vai contribuir mais para a concentração de renda. Né? Porque se existe uma inflação, o empregador paga um salário ao seu funcionário e o valor da inflação não é repassado ao salário daquele trabalhador, de alguma maneira isso aumenta o lucro do patrão dele. Isso contribui para maior concentração de renda. É uma lástima, mas é a vida. Então, temos aí esses dois fatores principais que contribuem para concentrar a renda. Quais são os desdobramentos de tudo isso? A precarização dos serviços públicos e as famílias dos trabalhadores acabam tendo acesso a uma formação mais deficiente e vão se constituir em uma mão de obra menos qualificada, que vai ter renda menor e vai retroalimentar esse ciclo de pobreza. Se a gente somar a isso o desemprego estrutural, a gente tem um cenário muito desfavorável. Né? Relembrando que o que vem a ser desemprego estrutural? É esse desemprego causado pela automação da produção.
onde a gente vai ter equipamento, a gente vai ter basicamente pessoas substituídas por máquinas, né? As funções que vão deixando de existir, né? E não só as funções, mas a quantidade de postos de trabalho gerados e disponíveis por aquele sistema produtivo. Quarto item, crescimento econômico e desenvolvimento social. O aumento da riqueza mundial, ele pouco beneficia os habitantes das regiões dos países mais pobres do planeta, que mais precisam, né? Em alguns momentos já comentei com vocês isso em sala, desde que a gente vive e existe enquanto sistema capitalista, em nenhum momento a gente diminuiu a nossa produção de riqueza, a gente só aumentou. E lado a lado com isso, vem aumentando a concentração dessa riqueza. Então, se o percentual da concentração aumentou e o absoluto da riqueza aumentou, então essa concentração de riqueza ela exponencialmente cresceu. Então, também esse aumento da riqueza mundial, ele não beneficia, claro, por igual, também as populações dos países ricos. Só que ali as discrepâncias são menores, a gente sabe. A Organização das Nações Unidas considera que população, meio ambiente e desenvolvimento devem ser analisados conjuntamente, por serem variáveis cada vez mais interdependentes. Aquele tripé da sustentabilidade que a gente já conhece, né? Ambiente, economia, sociedade. O crescimento do PIB mundial nas últimas décadas não tem sido acompanhado pela distribuição justa desses recursos, nem em escalas nacionais, nem globais, nem locais, né? E aí eu chamo vocês a pensar em uma distribuição dessas riquezas que não tem que ser igual, ela tem que ser justa, né? Porque, por exemplo, se o professor de matemática for doar pontos, digamos, hipoteticamente, olha que ideia legal eu tive. Se o professor de matemática de vocês for fazer doações de pontos para completar a média 6, baseado no que vocês precisam de pontos, ele não vai doar a mesma quantidade de pontos para todo mundo. Uns vão precisar de mais, outros vão precisar de menos. E quando a gente fala em distribuição da riqueza mundial, essa mesma lógica deveria valer, né? Pelo menos uma hipotética situação ideal, né? Eu diria até utópica, em se tratando de capitalismo, né? É utópica. Então, na verdade, o que tem acontecido é o oposto, né? A concentração de renda ela vem aumentando. Isso tem sérias consequências para a estrutura da população, né? Que é o que a gente vem estudando. Essa estrutura vai ser nada mais, nada menos do que um retrato daquele povo, né? Ou dos povos. E aí essa imagem aqui final eu trago para vocês, que mostra a desigualdade da distribuição das riquezas no mundo. Então, em escala mundial, a gente tem 1% da população humana é dono de 50% das riquezas. 80% dessa população humana vive apenas com 5,5% da riqueza mundial. E em escala nacional, né, se falando de Brasil, as discrepâncias não são diferentes. A gente tem 0,2% da população brasileira que é dono de 40,8% da riqueza e 50% do povo brasileiro vive apenas com 2% da riqueza nacional, né? E esse é um cenário já de algum tempo na nossa história e, infelizmente, a tendência permaneceu até acentuar isso, certo? Então, essa é a conversa que eu tinha para vocês hoje, os dados são esses, e na sequência eu vou estar postando uma atividade para vocês lá no nosso sistema, certo? Um abraço a todos e bons estudos.